Bom, Fernando, nós começamos o nosso conversando com o cardiologista hoje, falando sobre futebol, esportes de final de semana, dentre outras coisas que nós gostaríamos de perguntar para ti sobre traumatismo. Mas uma coisa que chama atenção, e seguramente os telespectadores têm acompanhado, e homens gostam muito de futebol, mulheres gostam muito de shopping. Mas vamos falar então em futebol. O jogador Mário Fernandes, lateral direito do Grêmio, o ano passado teve um problema no ombro direito, foi operado, ficou muito tempo sem jogar. Aí começou a jogar bola, começou a se destacar, é um bom jogador. E na última partida, recentemente, numa disputa, caiu mal e machucou o ombro esquerdo. Isso é genético? Ele nasceu com esse problema de instabilidade no ombro? Qual a solução para esses casos? No caso do Mário Fernandes, não foi azar, ou até foi um pouco de azar, né? Um jogador que não tem um problema constitucional ou alguma alteração constitucional que tivesse o mesmo tipo de trauma, o mesmo tipo de queda que ele teve durante a partida do Grêmio, provavelmente não lesaria o ombro da maneira que ele lesou. Ele já tinha alguma coisinha que propiciou, associado àquele trauma, a ocorrer ou agravar essa lesão no ombro. Daí a gente pensa, pô, teve num ombro e agora tem no outro, é azar? Não é só azar, é realmente algum problema constitucional. Ele provavelmente, por essas seguidas lesões que ele tem, ele deve ter alguma coisa relacionada à hiperfrouxidão ligamentar, que falando em um nível mais microscópico, ele tem um pouco mais de elastina nos tecidos conjuntivos do corpo dele. Então isso propicia, né, a ter o que a gente chama de instabilidade multidirecional do ombro. E em grande parte dos casos não se detenha só um dos lados, acomete os dois, porque é uma coisa constitucional dele. Então provavelmente esse tratamento fisioterapêutico, que o Dr. Bolzani, né, Bolzoni, se eu estou falando o nome errado, Dr. Bolzoni, diz que ele vai passar agora por um período de recuperação. Sim. E isso não vai ser o suficiente para ele, provavelmente ele vai ter que ser operado de novo. Eu estive no Congresso Brasileiro de Medicina Desportiva metade do ano passado e teve uma mesa redonda com vários médicos de vários clubes, Corinthians, Avaí, Grêmio, Inter, Palmeiras. E eles comentaram isso aí. Muitas vezes o que tu passa, a primeira nota médica que tu dá para a imprensa, para a torcida, normalmente não eles não retratam a verdade. Não digo nem que não retratam a verdade, eles não expõem todo o quadro real do atleta. Por uma série de fatores, até fatores financeiros, para tu pensar numa negociação futura de um jogador. Então, assim, o primeiro comentário do médico é para apagar o incêndio. O Mário Fernandes se machucou, foi aquele, entendeu? Agora machucou o mesmo ombro, acho que machucou o joelho, tirou o ombro do lugar, é 6 meses parado. A primeira coisa, eles tentam apagar esse incêndio, que muitas vezes é a imprensa que joga lenha na fogueira. E isso foi pauta no Congresso, né? Uma coisa que a gente se depara muito que é verídico, né? Então, assim, provavelmente o tratamento dele vai seguir o mesmo tratamento que ele realizou na outra ocasião. Vai terminar, sim, num tratamento cirúrgico. Bom, Fernando, vamos sair um pouquinho do futebol e vamos para uma coisa que eu estava conversando contigo quando tu chegou aqui na policlínica, unidade policlínica do ICOR. Nós, como cardiologistas, que temos que observar muito a questão cardiocirculatória e a nossa missão maior é evitar a morte súbita, né? Nós nos preocupamos muito com traumatismos, com fraturas em pacientes que passam muito tempo imobilizados, com bota de gesso e assim por diante. Porque a gente se depara com desfechos muito ruins, com trombose venosa profunda, com embolia pulmonar e muitas vezes embolia pulmonar maciça e fatal.
Como você, que é um traumatologista da nova geração, ou seja, está dentro do contexto clínico também, não só traumatológico, cirúrgico, né? Como você orienta esse paciente? Ele faz fisioterapia nesse período que ele fica engessado? Ele vai se movimentar? Ele usa anticoagulante? Como é que funciona isso? Bom, falando especificamente nesse paciente idoso com fratura, que tem que, depois de feito uma cirurgia, tem que ficar um período fazendo um repouso. Hoje a gente fala em repouso relativo. Eu falei agora há pouco em mobilizar o quanto antes o paciente. Claro, tudo dentro das suas condições. Mas hoje tu tem que tirar o teu paciente da cama o quanto antes. Tu tem que fazer os grupos musculares trabalharem, principalmente em membros inferiores, o quanto antes. Eu sempre conto aquela historinha da panturrilha para o meu paciente. A panturrilha é um coração acessório. Tu tem que mexer o pé, tu está na cama, não está com 24 horas de cirurgia, mexe o pezinho para cima e para baixo, contrai e relaxe a musculatura da panturrilha para estimular a circulação. A fisioterapia a gente procura instituir já no primeiro dia. Paciente pós-operatório de prótese, de quadril, de joelho, que são cirurgias com uma tendência maior a ter uma complicação vascular, a gente procura hoje, já no primeiro dia, já fazer fisioterapia, mesmo que seja na cama. No segundo dia, já está sentado na cadeira. No terceiro dia, ou até no final do segundo dia, já está dando os primeiros passinhos com auxílio de algum andador, assistido pelo fisioterapeuta do hospital, né? Mas tudo isso é para prever essa complicação, sim, que são os eventos vasculares. Até uma curiosidade, quando começaram a surgir as próteses de quadril, principalmente, foi a primeira que surgiu, né? Um paciente com pós-operatório de prótese de quadril chegava a ficar 2 meses internado. Desses 2 meses, grande parte, mais da metade, ele ficava em cima de uma cama. Então já viu. Mortalidade altíssima. Altíssimo grau de mortalidade. Medicamentos para prevenção desses efeitos deletérios. O que você tem usado na tua prática clínica? Eu gosto muito do básico. Ao menos num primeiro momento, as medicações injetáveis, né? A heparina é uma boa medicação. Tem os derivados da heparina, enoxaparina, que também são muito bons. Isso falando no ambiente hospitalar. Daí tu tem que entrar na parte do paciente, na parte social. Aquele teu paciente vai ter condições financeiras ou de ir para casa, ter alguém para fazer a injeção na barriga, em volta do umbigo, para para promover uma anticoagulação e impedir um evento trombótico. Daí tu tem que botar tudo numa balança e ver o custo-benefício. Para isso tem as medicações, os anticoagulantes agora orais, né, que são sim uma boa alternativa. Tanto um quanto o outro eu tenho como rotina utilizar na minha prática. Mas como eu disse, tem que botar tudo numa balança, ver se as condições te permitem, se o paciente vai ter uma condição de se aplicar a injeção, vai ter algum familiar que tem essa credencial para fazer isso aí. E muita gente se depara com pessoas que não têm, que não entendem. Então é muito mais fácil tu oferecer para ela, toma um comprimido, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, por 2, 3 semanas, né? É mais caro? Talvez, mas ao menos tu tem certeza que o paciente vai seguir corretamente as tuas orientações, né? Muito bem. Nós encerramos agora o segundo bloco e voltamos com mais orientações sobre a área de traumato-ortopedia com o Dr. Fernando Barros.